Poderoso Poseidon! Baixinho ele falou, meu tio, conceda-me o favor de um touro, a criatura mais bela que o mundo já viu. Conceda-me um touro magnífico e eu o sacrificarei em sua glória, em sua homenagem. Nisso estava juntando gente, né? Porque ele tinha falado alto, as pessoas que estavam por perto começaram a vir, os guardas do palácio já estavam olhando, os criados já ocupavam as sacadas do palácio. Sarpedon e Radamanto ao lado observando, Europa olhando de longe desconfiada. E então uma onda gigantesca se formou no mar e veio se aproximando da areia, e de dentro da onda, da espuma da onda, veio galopando um touro castanho, pelo brilhante, lindo. Era um animal magnífico, magnífico. Ele veio galopando com força e parou majestoso na beira da praia. Todos olharam admirado aquele animal que saíra de forma sobrenatural de dentro d'água. Minos, que já devia ter testado, já devia ter percebido esses poderes mesmo antes de saber que era um semideus, ficou todo orgulhoso e falou para os irmãos: estão vendo? Eu estou destinado a ser um grande rei dos mares também. Eu aumentarei o comércio de Creta. Eu farei Creta próspera. Creta prosperará sob o meu reinado. E aí o povo todo aplaudiu: viva o rei, viva o nosso rei, viva Minos, o nosso rei. Sarpedon e Radamanto se entreolharam, se sentindo intimidados. Eles não tiveram nem coragem de chegar na beira da praia e pedir a mesma coisa. Nem coragem eles tiveram, por medo de não obter, por medo de se sentir inferiorizados diante de toda a população de Creta. Então Europa chamou os filhos. Vocês podem agora vir até aqui, que eu não terminei de falar? Os filhos vieram, Minos, todos cheios de si. Europa olhou para ele, zangada. Menos, Minos, menos. Meus filhos, Sarpedon, Radamanto, o próprio Júpiter me fez entender. Não importa de que forma, mas eu sei. Vocês devem partir e fundar o próprio reino de vocês. Vocês têm uma missão a cumprir. Quando vocês se sentirem prontos, quando vocês quiserem, Minos, eu tenho certeza, não se oporá a que cada um de vocês tenha o seu séquito para acompanhá-los, a fim de começar, de iniciar o povoado. Não é, meu filho? Minos não ousou contrariar a mãe. Claro, claro, mamãe, claro. Afinal, era a vontade do Deus também. E ele sabia disso. Então, tudo correu muito bem. Assim que se sentiram prontos, Sarpedon e Radamanto foram fundar seus próprios reinos, construíram sua própria história, outras histórias. Mas a nossa história é sobre este rei que ficou em Creta. É sobre Minos. Minos foi coroado e Júpiter decidiu que estava na hora dele se casar. Mas ele sabia que aquele filho teria um destino especial e ele queria para este uma noiva imortal. Júpiter foi falar com Hélios, o Sol. Hélios possuía 3 filhos. O único homem era um semideus. Se chamava Eetes. Era rei da Cólquida. Estava agora bem velhinho. As outras 2 eram filhas. Uma havia sido exilada do convívio dos deuses pelo seu comportamento. Se chamava Circe. E a outra chamava-se Pasífae. Esta ainda convivia com os deuses no palácio de Hélios.
Júpiter chamou Hélios para conversar e pediu a Hélios a mão de Pasífae para seu filho Minos. Hélios olhou para Júpiter, desconfiado. A mão de uma deusa para um mortal. Hélios era orgulhoso, cheio de si. Era ele que iluminava o mundo dos vivos. Sem ele, os vivos não poderiam existir. E ele perguntou para Júpiter: uma deusa para um mortal. Esta união deverá ter alguma vantagem que eu não vejo? E Júpiter respondeu para Hélio: preste atenção, caro Titã. Não é um mortal qualquer. É o mais rico entre todos os mortais. E, além disso, tenho grandes planos para ele. Ele será um rei tão justo, tão sábio, que depois de morto, ele será um dos juízes de Hades, pesando o coração dos vivos. Portanto, dá para ver que há muitas vantagens nesta união. Mas fique à vontade para aceitar ou rejeitar, como quiser. Hélios não queria se indispor com Júpiter, afinal, ele governava. Ele havia ganhado a guerra entre os Crônidas e Titãs. Na verdade, Crônidas e Titãs era uma separação só por conta da guerra. Eram todos deuses. Os Crônidas eram filhos de um Titã, de Saturno, de Cronos. Então Hélios acabou por aceitar e deu a mão de Pasífae em casamento para Minos. Tudo ficou acertado e Hélios foi dar a notícia em seu palácio. Hélios, o Sol, era casado com Perseis, uma oceânide. Perseis ficou indignada. O quê? Minha filha, uma deusa, casada com um mortal? Como você pôde aceitar isso? Mas Hélios respondeu: vai, eu quero. Não é um mortal qualquer. É o mais rico entre todos os mortais. E depois, Zeus reserva para ele um destino imortal. Sendo assim, Perseis não ficou muito desconfortável com a união. Quem não gostou nada foi Pasífae. Essa estrilou, reclamou, não gostou, não queria, não ia, até que ela viu Creta e achou de fato o lugar magnífico e ficou pensando: ser mais uma deusa entre os deuses, sem nenhuma categoria especial desde que os titãs perderam a guerra, não tinha tanta graça assim. Mas ser uma rainha deusa entre os mortais, isso até que podia ser interessante. E acabou aceitando, até porque ela não tinha muita opção, ela teria que aceitar de qualquer jeito. E ela foi. Júpiter apareceu para a rainha Europa em sonhos. Ela estava dormindo, então ela sonhou que estava na praia de sua terra outra vez, aonde ela nunca mais voltara, brincando com as amigas, e viu o touro branco. Ela se assustou e no sonho ela falou: poderoso Júpiter! E ali, na frente dela, ele tomou a forma de um homem, uma forma que ela pudesse ver sem ser fulminada. Ela olhou com os olhos brilhando para ele. E ele falou: Europa, preste atenção. Nosso filho Minos governará Creta e será um grande rei. Eu estou muito orgulhoso de você como mãe, minha bela. Saiba disso. Você cumpriu com maestria o seu papel. Agora, Minos deve se casar. Você precisa preparar as bodas para ele. Eu quero. É de minha vontade
que ele se case com Pasífae, uma deusa da linha dos titãs, uma deusa feiticeira, uma mulher interessante, uma mulher forte que o ajudará a governar.